Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre sinais analógicos, tá? Em automação, sinais analógicos, onde eles são usados, para que servem, qual a função deles dentro da automação, tá? Se você está interessado em saber um pouco mais sobre esse tema, fica no vídeo até o final, que nós vamos bater esse papo sobre instrumentação hoje aqui, tá certo? Bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso Instrumentação Industrial, né? Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Por que aqui a gente fala assim, instrumentação industrial, né? Porque esse é um editorial que nós estamos fazendo. Nós dividimos aqui o nosso canal em alguns editoriais, como Conhecendo o PLC, Automation News, Papo Técnico, Conceitos de Automação e também Instrumentação Industrial, entre outros, né? A gente tem mais o Mão na Massa, que a gente faz aí, que é uma coisa um pouco mais prática, onde a gente tenta passar para vocês aí, de uma forma bem prática, como trabalhar com essas tecnologias. E mais especificamente esse editorial aqui, que é voltado para a instrumentação, porque nós já discutimos aqui no nosso canal que a instrumentação é algo muito relevante, tá certo? Para a automação industrial, tá bom? Bom pessoal, então deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui agora no canal. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC, né? Porque esse nome Viver de PLC ele poderia até ser melhor adaptado para viver de automação, porque esse é o nosso objetivo, passar conhecimento de automação industrial para todos os profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós temos pessoas nos acompanhando aí em Moçambique, Angola, Portugal, Paraguai, né? África do Sul. Então assim, nós temos pessoas aí acompanhando o nosso canal de muitos lugares até fora, né, do nosso território nacional. Temos alunos aí já dos nossos cursos do nosso curso Viver de PLC no Pará, né, ou seja, lá no norte. Nós temos pessoas no sudeste, no sul, no centro-oeste, no nordeste. Então assim, a gente tem muitos alunos aí já que estão aprendendo automação a partir aqui do conhecimento que nós passamos aqui no canal. Isso nos deixa muito feliz, tá certo? É por isso que eu insisto muito em você que se inscreva no canal, tá certo? A sua inscrição é muito importante. Outra coisa que eu sempre peço às pessoas que acompanham o nosso canal, faz um esforço, tira um tempo, assiste o nosso vídeo completo. Quando você assiste o vídeo completo, você ajuda no engajamento do canal, né? O YouTube, o algoritmo do YouTube, ele entende que é um assunto relevante e aí ele oferece esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, gente, eu tenho um pedido, porque esse aqui não é o canal Viver de PLC, ele não é o canal do professor Carlos, não. Ele é o nosso canal, né? É um canal, é um espaço que nós reservamos com o intuito de trazer conhecimento a todas as pessoas, né? É uma realidade muito grande, né? E assim, só para vocês terem uma ideia, né? As pessoas que geralmente moram nos grandes centros, elas têm aí os seus senais, né? Elas têm aí as suas escolas aí com laboratórios excelentes, eles têm escolas que possuem assim já cursos de longa data, que tem uma fundamentação teórica e prática muito grande, ou seja, são cursos renomados, e eles podem aí estar concorrendo para entrar nessas vagas e aprenderem automação aí de um jeito muito diferente. Diferente da realidade de muitas pessoas que estão espalhadas aí por todo o Brasil e que, diferente das pessoas que ficam nos grandes centros, e quando eu falo de grande centro, aí eu estou falando bem mais dos grandes centros aí do sudeste, do sul, né? Então, em outros lugares a gente fica com uma deficiência muito grande da oportunidade de se conhecer a automação, de ter um laboratório equipado, né, com equipamentos aí que fomenta a aprendizagem, que sabe, eleva o nível de aprendizagem.
Então é sobre isso que nós falamos, é sobre isso, e esse é o objetivo desse canal, trazer conhecimento a todas as pessoas que desejam entrar no ramo da automação industrial, tá certo? Então, a gente trabalha conceitos desde os mais básicos, né? Ou seja, do conceito mais básico, até um conceito, vamos dizer assim, intermediário para avançado, para a gente poder atender a toda a gama de profissionais que necessitam de um certo apoio, tá certo? Então, gente, hoje com o mundo da internet, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa oportunidade de ter conhecimento aqui, ó, na telinha do nosso celular, ó, tá aqui, né? Então você pega o seu celular aqui, você abre o canal Viver de PLC, não só o Viver de PLC, como tantos outros canais aí, e você vai encontrar conteúdo relevante, bacana, que vai te ajudar na sua caminhada profissional. Então esse é o objetivo do canal, e todos os outros, vamos dizer assim, elementos do canal são secundários. Esse é o principal motivo que faz com que a gente pare para gravar os vídeos, pesquisar, gravar vídeos aqui para colocar conteúdo para vocês, tá? Eu quero aproveitar também, pessoal, já que nós estamos nesse nosso papo reto aqui, falar que eu tenho tido algumas dificuldades de gravar os vídeos durante a semana, por conta da gama de atividades que eu tenho tido, né? A gente acabou agora uma turma do curso Viver de PLC, foi uma turma, vamos dizer assim, me levou até a exaustão no sentido do... não que os alunos me deram trabalho, mas assim, a gente se dedica bastante para oferecer o melhor aos nossos alunos, né? Para tentar entregar o melhor a eles, para que eles possam, de fato, pegar esse conteúdo e aplicar aí na vida profissional deles e transformar vidas. A gente faz um treinamento com esse objetivo, de tirar a pessoa de um patamar para outro, né? Então, assim, foi bem cansativo essa última turma, né? Tanto é que eu estou dando um tempinho agora para poder lançar uma nova turma, para eu poder descansar um pouco, né? E assim, eu tive muita dificuldade, porque no trabalho também uma gama muito grande de atividades e algumas viagens, e tudo isso, às vezes fica um pouco complicado a gente poder gerenciar isso, tá bom? Mas estamos de volta hoje, né? Gravando aqui mais um vídeo para vocês. Então bora lá, vamos falar hoje sobre esse tema aqui, ó, gente. Ó, vai aparecer aí na telinha para vocês. Sinais analógicos. O que são os sinais analógicos? Aonde eles estão aí na automação industrial? Para isso eu preparei uma arte aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui. Essa arte aqui que eu fiz, tá certo? E nós vamos tentar discorrer aqui. Eu sei que para muitos o que eu talvez vá falar aqui seja muito básico, tá bom? Mas não deixa de assistir, vamos interagir. Se você puder e tiver alguma contribuição, coloca lá nos comentários, né? A gente tem um maior prazer de ter o comentário, a participação de vocês, né? Por quê? Porque isso enriquece nossa discussão, isso enriquece o canal, tá certo? Então bora lá. Bom, vamos começar aqui o nosso papo dizendo para vocês quais são os tipos de sinais analógicos, né? Então, já nós vamos falar um pouco onde eles estão, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de sinais analógicos que a gente encontra na indústria hoje, né? Então, nós temos sinais de 0 a 10 volts. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho. O que seria um sinal analógico, né? Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês. Ó, o que seria um sinal analógico? Bom, a gente já entendeu que na automação industrial, quando eu quero enxergar, eu quero que o meu PLC enxergue um interruptor, por exemplo. Quando eu quero que ele enxergue um botãozinho, como esse que está aqui, ó, na minha bancada, um botãozinho, eu tenho uma entrada digital. Quando eu quero que ele ligue algo, como um LEDzinho, como está aqui, ó, nessa bancada aqui atrás de mim, aqui, ó, tem uma bancada que tem os botõezinhos e os LEDzinhos ali, né? A gente usa essa bancada aí no nosso treinamento. Então, quando eu quero acender um LEDzinho ou ligar um equipamento, né, que seja um contactor, uma soft start ou um inversor de frequência, eu uso uma saída digital. Então, no meu PLC eu tenho os sinais digitais e eu tenho também os meus sinais analógicos. E para que eu uso os sinais analógicos? Eu uso para poder pegar grandezas, tá? Grandezas que ficam sendo medidas no processo, que elas variam
de forma diferente de 1 e 0, e sim um valor que é incremental. Por exemplo, quando eu quero medir o nível de um tanque, seja de combustível, um tanque de água, um tanque de qualquer outro material líquido ou sólido, então preciso de alguns instrumentos que meçam aquele nível para mim. E para que ele possa indicar um nível, seja em metros, em milímetros, seja em centímetros, seja em percentual, é preciso que ele gere para mim um sinal analógico, um sinal de 0 a 10 volts, de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA ou de 0 a 5 mA, tá? Então, eu preciso que essa grandeza seja uma variação ali, porque ali eu coloco minha escala de engenharia e eu vou saber qual é verdadeiramente o nível, né? Então, antigamente, quando a gente não tinha esses sinais, a gente tinha apenas umas chaves de nível que eram tipo boia, que você sabia, chegou nesse nível, tá alto, tá baixo, tá normal. Então você tinha algumas, mas era todos através de sinais digitais, que era através de boias, né, que iam indicando ali qual era a posição. Agora com os sinais analógicos e a precisão dos instrumentos, né, você vai ver que existe aí no mercado, eu tô citando nível, né, mas pode ser pressão, pode ser vazão, pode ser temperatura, pode ser posição, pode ser posição angular, linear, pode ser um monte de medições aí que você tem, umidade, que você tem através dos instrumentos, né? E geralmente esses instrumentos informam para o PLC num sinal analógico, tá certo? Então ficou compreendido aí o que é um sinal analógico. Então vamos voltar para a nossa arte, para a gente voltar no nosso bate-papo. Então eu tenho aí sinais analógicos de 0 a 10 volts, né? 0 a 20 mA, 4 a 20 mA e 0 a 5 mA. Bom, esse último aqui, 0 a 5 mA, ele hoje já não é mais compatível com os PLCs, tá certo? Por que eles não são mais compatíveis com o PLC? Esse aqui você vai encontrar instrumentos de 0 a 5 mA, os mais antigos, né? Então são instrumentos aí da década de 80, 90, eles usavam sinais de 0 a 5 mA. Por exemplo, transdutores de potência, né? Eles recebem TCs e TPs e geravam um sinal de 0 a 5 mA. E esse 0 a 5 mA, você criava uma escala da potência que, vamos supor, fosse 0 a 100 MW, por exemplo, 0 a 200 MW. Você fazia aquela escala de engenharia e o operador podia ver qual era a potência real daquela máquina, por exemplo, né? Tostando potência, mas poderia ser posição, poderia ser nível, poderia ser várias outras grandezas de engenharia, né? Escalas de engenharia aí que eram utilizadas na medição. Mas eles estão aí em desuso hoje, né? Os instrumentos modernos já não vêm mais com esse tipo de saída. Eu trouxe aqui para você, para a gente conversar um pouquinho sobre esse contexto histórico, né? Mas nós temos aí mais outros 3 tipos de sinais analógicos, que são o 0 a 10 volts, que ainda é usado, né? Em alguns casos particulares, a gente usa instrumentação de 0 a 10 volts VCC, ou seja, contínuo, né? Tensão contínua. Nós temos sinais de 0 a 20 mA e também de 4 a 20 mA. Agora, entre esses sinais, há um que é o predominante na medição, no uso atual, na automação industrial, que é o de 4 a 20 mA, tá? E por que ele é o predominante? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia para a gente bater esse papo. Por que ele é o predominante, Carlos? O que é que faz ele ser predominante? Imagina você que eu tenho uma escala aqui, ó, que eu meço uma grandeza analógica, que eu, vamos supor, 0 a 20 mA. Olha só, 0 a 20 mA. Significa dizer, vamos tratar do nível de novo, certo? Imagina um nível de uma caixa d'água, por exemplo. Então, quando o nível for 0, ele é 0 mA. Quando o nível for o máximo, ele é 20 mA. Agora, vamos lá. Tá lá medindo, isso aí vai funcionar perfeitamente, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas vamos imaginar que o cabo
que leva esse sinal analógico para o PLC, ele seja rompido por um acidente, por um problema qualquer, por uma folga no borne, ele saiu do borne. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ver a caixa d'água sempre zerada, né? Zerada. Caixa zerada. Agora vamos pensar comigo. Esse sinal está chegando zerado, porque na verdade não é porque ela está zerada, mas porque o fio soltou do borne. E aí a bomba que enche a caixa, ela vai ligar e vai transbordar. Pronto, beleza. Transbordou, molhou tudo. Lá o cara usa aquela água até para lavar o chão de fábrica, não tem problema nenhum. O problema é que, da mesma forma que nós estamos falando para a água, poderia ser um outro líquido químico, por exemplo, um cianeto misturado com água, né, que vai usar num processo. E aí esse derramamento dessa água desse líquido seria algo muito prejudicial para o meio ambiente e também para as pessoas envolvidas no processo, né? Então, a gente percebe que esse sinal de 0 a 20 mA, ele não é um sinal muito legal, porque ele deixa essa brecha para essa falha. E um cabo desse cortar ou soltar do borne não é algo que a gente possa dizer assim que é difícil de acontecer. Possivelmente, ou seja, facilmente isso pode acontecer, né? Por um erro de manutenção, ou por uma falta de manutenção, ou por tantos outros problemas. Então, a gente adota o sinal de 4 a 20 mA. Por quê? Imagine que quando o nível for 0, é 4 a 20 mA, e quando for o máximo, é 20 mA. Porém, nessa situação, se o cabo se romper, esse sinal, que agora é 4 mA, vai se tornar em 0. Isso pode gerar um alarme que bloqueia as bombas, que chama a atenção do operador, trazendo esse sinal para underrange, né? E fazendo com que o operador vá verificar o que aconteceu. E assim evitar um certo problema. Eu citei aqui um exemplo, né, do que pode acontecer, mas existem tantas outras situações que seriam uma quebra de segurança. E por isso ele é o mais adotado. Por quê? Usando um sinal de 4 a 20, deixa eu voltar aqui para a nossa arte, usando esse sinal aqui de 4 a 20, você fica com um ponto, o sinal sempre flutuante, né? Ele está sempre flutuando. Ele está sempre, na pior das hipóteses, acima de 4 mA. Né? Ou seja, se for 0, é 4 mA, não é abaixo de 4 mA. Então, se ele ficar abaixo de 4 mA, significa dizer que algo indesejável aconteceu, tá certo? Então, por isso, o sinal de 4 a 20 mA é o mais usado em instrumentação, tá? Os sinais analógicos, nós temos também, hoje, cartões de PLC que já leem direto os RTDs de temperatura. Antigamente a gente precisava passar um transdutor que transformava ele para 4 a 20 mA. Hoje não. Os cartões analógicos leem direto os RTDs, tá certo? Então, repetindo aqui, por que nós adotamos o 4 a 20 mA? Nós adotamos porque ele se torna algo mais confiável, ele dá mais robustez ao nosso projeto, tá certo? Deixa a nossa planta mais segura por tudo isso que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Então, vamos andar aqui. Então, onde estão esses sinais, né? Sinais analógicos, né? Tem essas duas imagens aqui, elas podem ilustrar para vocês. Você vem aqui, ó, isso aqui é um sensor de medição, aqui é outro de temperatura, aqui você vai ver pressão, aqui deve ter outros instrumentos. Então aqui você tem uma série de instrumentos aqui, ó, nesse único equipamento aqui, ó. Isso aqui pode ser um encoder, né, ó, tá? Que pode estar mandando sinal analógico também, né? Aqui deve ter algum instrumento de pressão, ou nível desse tanquezinho aqui. Então, assim, eles estão espalhados aí em vários equipamentos, não só para proteger, como para medição, para informação ao operador, tá? Informação de como está o nível, como está a pressão. Então eles estão espalhados aí dentro da indústria. Nessa foto de cima aqui, você vê aqui um
uma fábrica de ração, né? Eu acredito que aqui seja uma fábrica de ração. Você tem um silo gigante aqui, né? Ó, e possivelmente aqui você tem uma chave de nível, né? Que diz aí qual o nível de material que tem dentro desse silo, que pode ser soja, pode ser vários outros materiais, pode ser a própria ração pronta, né? Você tem aqui correias transportadoras, né? Com certeza que você tem instrumentos analógicos aqui que vem essa velocidade dessas correias e tantos outros instrumentos que ficam espalhados aqui pela fábrica ou pelo chão de fábrica da empresa onde esses instrumentos estão, né? Então, sempre que a gente falar de medições analógicas, nós estamos falando de instrumentação industrial, tá certo? Estamos falando disso aí. Então, bora lá. Como funciona, né, os sinais analógicos? Já falei, mas vou repetir aqui mais uma vez, agora ilustrando aqui com essa imagem, né? Então, você tem aqui, ó, um sensor de pressão, tá vendo? Ó, bar, um sensor de nível, um sensor de vazão, um transdutor de potência. Todos estes, eles enviam para cá, enviam para cá para o PLC, isso aqui é um PLC, tá? Que recebe através de um cartão analógico, né? Um PLC ele é formado por fonte, CPU, placa de comunicação, tá vendo? Nesse caso aqui tem a placa de comunicação, e aqui tem as placas de entrada e saída, e vai ter lá uma placa de entrada analógica, né? Essa placa que recebe esses sinais aqui. Lógico, ele recebe lá um sinal de 4 a 20, lá dentro da lógica do PLC a gente trabalha esse sinal transformando ele para um sinal com escala de engenharia, para ficar mais fácil da gente trabalhar com ele lá dentro do software, tá bom? E aqui, ó, na nossa ilustração tem um IHM, né? Que na verdade um IHM quer dizer uma interface homem-máquina, né? Ou seja, um IHM que fornece de forma gráfica, né, para o operador todos esses valores desses sinais analógicos aqui, e de forma que ele possa compreender, que ele possa entender e em alguns casos tomar uma determinada ação para corrigir um problema, para melhorar um processo, para aumentar a produtividade, para reduzir a produtividade por um problema que ele está enxergando que vai acontecer. Então, esse aqui é um conjunto que nós chamamos de conjunto de automação. Então, dentro de um conjunto de automação, os instrumentos são ligados a ele com sinais analógicos, né? Atualmente, pessoal, deixa eu abrir de novo aqui para olhar vocês no olho. Olha só, atualmente, eu estou gravando esse vídeo em 2022, né? Atualmente nós temos aí na indústria o protocolo IO-Link, né? A comunicação dos instrumentos com o CLP, né? Então, é algo que eu não vou abordar aqui agora, mas quando você usa o protocolo IO-Link, aí você já não está mais usando sinais analógicos ao qual nós estamos se referindo. Então, esse é o futuro, parte já do presente, mas esse é o futuro que os sistemas, os instrumentos já não trabalhem mais em sinais analógicos de 4 a 20 mA. Embora você vai encontrar isso para dar com um pau aí, tá certo? Mas no presente e muito mais forte no futuro, essa comunicação vai ser toda IO-Link ou novos protocolos que vão aparecer aí no mercado, tá bom? Então vamos lá, voltar para cá. Vamos andar aqui. Bom, aqui eu mostro a você, ó, e a gente fala, né? Eu acho que eu já me antecipei aqui no que eu queria falar nesse slide, que é qual o melhor sinal, né? Como nós acabamos de dizer, o melhor sinal, partindo da premissa de tudo que eu falei para vocês, é o sinal de 4 a 20 mA, tá? Por quê? Porque ele traz essa segurança, que é a segurança de fio partido. Se você tiver um fio partido, ele não permite que a lógica entenda que a caixa está zerada, né? Então isso faz com que você crie dentro da sua lógica um intertravamento que vai proteger o equipamento e o processo envolvendo aquele equipamento para evitar um acidente, seja com pessoal ou acidente de equipamento, né? Ou até mesmo um prejuízo de material. Então, os outros sinais, o 0 a 5 mA está em desuso, como eu falei, o 0 a 10
volts, ele é usado em alguns casos mais específicos, só para vocês terem uma ideia, onde eu trabalho, né? Eu trabalho com um sistema de geração de energia elétrica e nós usamos os sinais de 0 a 10 volts para reguladores de tensão, tá? E não usamos o transdutor de corrente, né? Ou seja, não usamos o sinal de 4 a 20 mA, usamos 0 a 10 volts por questões como é que eu posso dizer, particularidades daquele processo. Devem existir vários outros aí que o pessoal prefere o sinal de 0 a 10 volts. Bom, vamos lá. Bom, aqui, como eu falei a vocês, ó, o futuro é isso aqui, tá, pessoal? O futuro é instrumentos em rede, né? Ó. Então, como é que funciona basicamente um sistema IO-Link em rede, né? Então, você tem um PLC aqui em cima, né? Ó, aqui, que é um outro computador, o qual você monitora seus instrumentos. Aqui você tem um switch e aqui você tem um IO-Link Master. Esse IO-Link Master ele fica ligado a todos os instrumentos. Então, tudo que vem aqui por essa rede IO-Link, ela vem num protocolo, e se você partir o cabo de um instrumento desse, logo esse protocolo vai dizer que ó, o instrumento entrou em erro, ou o cabo está aberto, tal. Então ele vai ter uma gama de informações que ele vai passar para você. A grande diferença desse instrumento para os demais é que ele tem, quando você quer substituir um equipamento, um instrumento por outro, você simplesmente compra do mesmo modelo e tal, e é só plugar ele lá que ele já vai reconhecer, ele já vai se configurar todinho lá sem precisar de mais, vamos dizer assim, calibragem no campo, né? Os instrumentos de 4 a 20 a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que antes colocar ele no processo para você garantir um perfeito funcionamento. Você coloca ele na bancada, checa se ele está perfeito. Depois, quando você coloca ele lá no local, você faz várias medições para ver se ele está medindo ok. Não é que com o IO-Link a gente não faça isso. A gente tem que conferir se ele está medindo perfeitamente. Para isso a gente tem uma técnica, né, que você usa lá, quem é instrumentista sabe, a gente coloca uma trena lá, a gente vai conferir. Trena que eu estou falando no caso de nível, né? A gente está dando todos os exemplos em nível, né? Então você vai ter que fazer esse check. Só que você não vai precisar entrar com parâmetro nenhum. Se ele for IO-Link, na hora que você plugar, ele é o plug and play, né? O plug and play falado, né? Então ele já vai estar todo configurado, ok? Bom, alguns instrumentos têm sinais especiais, né? Você vê aí um encoder que gera um sinal de protocolo RS485. Eu trabalho com alguns instrumentos que são transdutor de posição angular, né? São algumas comportas nossas que elas abrem em ângulo. Então, se elas abrem em ângulo, não dá para você colocar um transdutor linear, né? Principalmente quando você quer precisão na medição. Então, você bota um transdutor angular e como para ele ter esse transdutor angular e gerar um sinal correto, ele tem lá que fazer um arco, né? Fazer algumas medições ali de seno e tal. Então, a gente usa esses transdutores e geralmente já com o protocolo RS485, que pode ir direto para o PLC ou pode ir para um controlador, tá certo? Ele ainda tem essa facilidade que ele pode ir para um controlador, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso bate-papo e eu queria deixar essa sugestão aí para vocês, tá? Que é o livro do Conceitos, Aplicações e Análise de Instrumentação Industrial, que ele é do engenheiro Heriberton Bustamante Fialho, né? É um livro que eu, particularmente, sempre usei na escola técnica, né? Eu adotei ele, eu gosto da didática dele, né? Inclusive, foi um livro aí que eu distribuí aí nessa última turma, para quem se inscrevesse no primeiro dia, ganhou esse livro aí. É um livro que eu digo que todo profissional que trabalha com automação, porque lembre-se, gente, quem trabalha com automação precisa conhecer instrumentação. Então, esse livro, eu digo, é um bom livro de cabeceira para você fazer suas consultas aí, sempre que você tiver aí uma necessidade de entender algum conceito de instrumentação. Gosto muito da abordagem dele, gosto das explicações que ele dá. Tá certo, gente? Então,
Nós ficamos por aqui no vídeo de hoje. Olha, gente, não esquece de se inscrever, não esquece de dar o seu like, o seu dislike. Cada like desse aí ajuda bastante o canal, ajuda a família a viver de PLC. Então bora lá, porque é esse espírito colaborativo que vai transformar o nosso canal no maior canal de conhecimento de automação do nosso país, tá certo? Gente, um forte abraço, até a próxima, fica com Deus.